Olá! Na aula passada a gente começou a ver o método dos coeficientes a determinar, né? Um dos métodos para encontrar uma solução particular de uma EDO linear que é não homogênea, né? E a forma de ver este método foi por meio de exemplos, né? Tem estes 6 exemplos. Na aula passada eu cheguei a ver 3 deles e deixei iniciando o 4º método. A ideia do método, como eu falava, era adivinhar um formato que vai ter essa solução particular, e nesse formato aparecem alguns coeficientes que são os coeficientes que a gente deve encontrar. Por isso que o método chama o método dos coeficientes a determinar. Nesse último exercício da letra D, a gente já tinha encontrado que o formato da solução particular era esse que está aqui. Um coeficiente C1 multiplicando elevado a x, mais um coeficiente C2 multiplicando x elevado a x. Né? E como que a gente determina o valor numérico desses coeficientes C1 e C2? Pois é, demandando que esta função obedeça à equação diferencial. Né? Então, para isso, além da expressão de yp, né, vou precisar também conhecer a expressão da derivada de yp e a expressão da segunda derivada de yp para substituir as 3 expressões aqui. Né? E aí estão essas 3 expressões. Então, vou começar já substituindo na EDO. Substituindo na EDO. Então, primeiro termo, segunda derivada, né? Eu vou colocar aqui dentro de uma chave. C1 mais 2C2 exponencial de x mais C2x exponencial de x. Esse seria o termo correspondente à segunda derivada. Depois, mais 4 vezes primeira derivada. Aqui está. C1 mais C2 multiplicando o exponencial de x mais C2x exponencial de x. Esse foi o termo 4 vezes a derivada. E terceiro termo, menos 21 vezes a função na solução particular. Né? Menos 21 vezes C1 exponencial de x mais C2x exponencial de x. Tudo isso deve ser igualado, né, à função 2x exponencial de x. Muito bem? Então, agora é para desenvolver, para agrupar termos comuns. Né? Por exemplo, somente contendo exponencial de x estão esses 3 termos. Né? Então, vejamos, vou abrir um colchete. Então, um desses termos seria C1 mais 2C2. Esse seria o primeiro. O segundo termo seria mais 4 vezes C1 mais C2. Esse termo P. E o terceiro termo seria menos 21 vezes C1. Tudo isso dentro de um colchete e multiplicando exponencial de x. Né? Esse termo que estava ali. Depois, os outros 3 termos contêm x exponencial de x. Então vai dar para colocar um segundo colchete multiplicando x exponencial de x. E o que vai dentro deste segundo colchete? Aqui tem C2, aqui tem 4C2 e aqui tem menos 21C2. Tudo isso multiplicando x exponencial de x. E tudo isso deve ser igual a, vou colocar da seguinte forma, 0 vezes exponencial de x mais 2 vezes x exponencial de x. Eu coloquei propositalmente o 0 aí, né? Porque na verdade o que a gente tem, né, do lado direito, aqui seria mais claro talvez, né? É uma combinação linear das funções exponencial de x com x exponencial de x. Uma combinação linear. Né?
E do lado esquerdo, a gente simplesmente tem a função x exponencial de x com um fator 2 na frente. Né? Mas eu coloquei o zero para que fique também escrito no formato de uma combinação linear dessas duas funções. É claro, o primeiro está ausente por causa desse zero. Muito bem. Tá, só aqui falta darmos mais uma arrumada, né? Ver aqui quanto ficou no final. Quantos C1s e quantos C2, né? Coloquemos isso na última linha. Aqui tem C1, 4C1 dá 5C1, menos 21 dá menos 16C1. Depois, 2C2 mais 4C2 dá mais 6C2. Então, esse é o primeiro colchete que está multiplicando exponencial de x. O segundo colchete tem C2 mais 4C2, 5C2, menos 21 dá menos 16C2, né? Mais menos 16C2. Tudo isso multiplicando x exponencial de x. Né? E tudo isso, mais uma vez, igualado a 0 vezes exponencial de x mais 2x exponencial de x. Muito bem, agora sim. Então, o que eu estava dizendo? O que a gente tem do lado esquerdo e agora também do lado direito é uma combinação linear das funções exponencial de x e x exponencial de x. Né? Essas duas funções, exponencial de x e x exponencial de x, são linearmente independentes. A gente não precisa calcular o Wronskiano, nem nada disso para argumentar isso. Também a gente sabe que não dá para ir de uma para outra com múltiplo, multiplicando por um número, por 5, por 6. Há um fator x, mas é algo que depende de x. Então, são linearmente independentes. Também, em última instância, a gente simplesmente pode dizer, pelo fato que são elas as que aparecem na solução geral de uma EDO, que a gente já viu quando tem as raízes repetidas. Né? Pelo fato delas são as que aparecem na solução geral, necessariamente devem ser linearmente independentes. Bom, a coisa é que, sabendo que elas são linearmente independentes e estão nos dois lados dessa igualdade, necessariamente deve acontecer que o coeficiente, por exemplo, de exponencial de x, que aparece do lado esquerdo, deve ser igual ao coeficiente de exponencial de x que aparece do lado direito. E também o coeficiente da função x elevado a x do lado esquerdo deve ser igual ao coeficiente dessa função que aparece do lado direito. Tá? Isso você pode fazer desde que essas funções que aparecem do lado direito e do lado esquerdo, essa combinação linear, seja de funções linearmente independentes, que é o caso. Então, aqui vai aparecer um sisteminha, né? Portanto, primeira equação, menos 16C1 mais 6C2 igual a 0. E o segundo sisteminha é menos 16C2 igualado a 2. Tá certo? Bom, então aqui a gente já vê da segunda que esse 2 vem dado por menos 2 dividido por 16, ou seja, menos 1/8. E podemos substituir isso na primeira e encontrar o valor de C1. Então eu vou aqui simplesmente escrever qual é a resposta, né? Eu já tinha ensinado para vocês, C2 vale menos 1/8. E C1 vale menos 3 sobre 64. Daqui vem que C1 igual a menos 3
sobre 64 e C2 igual menos 1/8. É isso mesmo. Bom, então com isso, agora sim a gente já tem a nossa solução particular. É simplesmente substituir de volta aqui, né? Finalmente, solução particular vem dada por menos 1/8 exponencial de x, depois menos 3 sobre 64x exponencial de x. E com isso termina o exercício. Então, dos exemplos que a gente viu na aula passada, os primeiros três, né, o formato que tinha a solução particular só continha um coeficiente a ser determinado. E era bastante rápido chegar à determinação desse, né? Mas eu falei, olha, nem sempre as coisas são tão rápidas aqui com esse método, os coeficientes a determinar. Isso a gente já está vendo neste caso, que apareceram dois coeficientes a determinar, que também houve que fazer alguns calculinhos aqui da derivada, quando aparece produto de funções. Então, coisas que não são tão imediatas, né? Então, o método dos coeficientes a determinar, quando tem um coeficiente em geral, funciona bastante rápido. Quando tem mais de um, já não é tão rápido. Tudo bem. Continuamos. Esse exercício aqui é letra E. Então, vou apagar aqui. Também com isso apagamos essa parte. Como é que era o procedimento? A gente fatorava primeiro, a gente reescrevia a equação diferencial linear não homogênea, formato de operadores, e fatorava o operador diferencial. Neste caso, você pode fazer a fatoração, mas apareceriam números complexos, né? Seria d menos i, d mais i, né? Bom, não vai ser estritamente necessário fazer essa fatoração, desde que a gente tenha claro quais são as soluções dessa EDO homogênea. Então, vou começar simplesmente escrevendo aqui a EDO, tá? Igual 3 cosseno de x. Tá? Se vocês quiserem, vou colocar o d menos i, d mais i, que seria a fatoração, tá? Para repetir o mesmo procedimento dos outros, d menos i, d mais i, né? Y igual 3 cosseno de x, certo? Né? Onde este é o operador de 2 mais 1. Então vocês podem me falar de onde eu tirei essa fatoração. É simplesmente montar a equação característica, né? R ao quadrado mais 1 igual a 0, e encontrar as soluções dessa equação característica. Né? Daqui vem que R ao quadrado igual a menos 1, e quando eu obtenho R, aqui aparece que R igual a mais menos I, né? Raiz de menos 1. Então, uma das raízes é I, outra das raízes é menos I. Ok? Muito bem. Qual era a etapa que vinha depois? A etapa era buscar um operador diferencial de coeficientes constantes que aniquilasse o que está do lado direito, a função que está do lado direito. Né? Aniquilar a função 3 cosseno de x, né? A gente não precisa se preocupar por aquele 3. Como argumentei na aula passada, as constantes que estiverem multiplicando as funções não interferem no procedimento que a gente vai seguir. Por quê? Porque o operador diferencial que é aplicado nelas é um operador linear. Isso significa que a constante pode ficar em evidência e o operador diferencial fica aplicado aqui em cosseno de x. Então, a gente tem que buscar um operador diferencial de coeficientes constantes que aniquile então a função cosseno de x, né?
na aula passada não foi tão trivial explicar como que foi aqui, mas introduzir o raciocínio. Agora eu vou direto ao raciocínio. Qual era o raciocínio? O raciocínio era lembrar em que EDO aparece cosseno de x como uma solução. Em qual das EDOs que a gente estudou de segunda ordem aparece cosseno de x como uma solução? Bom, isso é o caso em que as raízes são complexas conjugadas, né? Nos três tipos de situações que surgiam nas EDOs lineares homogêneas, de coeficientes constantes, né? O terceiro caso era que apareciam raízes complexas conjugadas e aí as soluções continham um seno, um cosseno e mais do que isso, né? Continha também uma exponencial de alfa x, né? Lembra? Tinha exponencial de alfa x vezes um cosseno de beta x, essa era uma solução, né? E a outra era exponencial de alfa x seno de beta x. Aqui a gente colocar um A e um B, que seriam o C1 e o C2. Tudo bem, mas a coisa aqui, então esse cosseno de x corresponde a esse caso, né, em que as raízes aqui eram alfa mais menos e beta. Né? E ainda mais, em nosso caso, este alfa vale zero, porque não tem nenhuma exponencial aqui multiplicando x, seria exponencial de 0x. Né? Então, a gente está neste caso, em que é mais menos e beta. Onde beta, na verdade, vale 1. É f igual a mais menos i. Esse é o caso. Então, qual é a equação, né, de segundo grau que tem por raízes mais menos i? Eu acabei de escrevê-la, né? Mas eu posso ir para trás. Elevo isto ao quadrado, r ao quadrado vai dar que vale menos 1, e daqui vem que r ao quadrado mais 1 igual a 0. Então, esta é a equação característica da EDO que estou buscando, que possua por raízes mais menos i. E a EDO seria d2 mais 1 z de x igual a 0. Resumindo, qual é o resumo de tudo isso? d2 mais 1 z de x vai possuir por soluções, aqui não tem esse exponencial e aqui tem só 1. Então vou colocar assim, ó. A cosseno de x mais b seno de x. Esta EDO possui por solução geral cosseno e seno, combinação linear de. Isso era a informação importante, né, que vem nesse raciocínio. Eu busco em qual EDO aparece cosseno de x como parte da solução. Né? Aqui está escrita, é esta EDO, e aqui aparece cosseno e seno. Então, isso significa em particular que o operador d2 mais 1, quando for aplicado separadamente na função cosseno e também na função seno, que isso aí dá 0. Né? Porque cada uma destas é uma solução. Bom, e também está dando a informação que eu estava procurando. Eu estava procurando um operador diferencial, né, de coeficientes constantes que aniquilasse cosseno. Esse operador é o operador d2 mais 1. Aqui fica explícito, d2 mais 1 aplicado em cosseno de x dá 0. Né? Então vamos lá. Aplicamos o operador d2 mais 1. Então, vejam o que aconteceu aqui. Vai ficar esse operador ao quadrado. Né? Se vocês quiserem, podemos colocar assim, já que é d menos i, podemos colocar assim, ó, d menos i, d mais i, tudo isso ao quadrado de y. E aqui, do lado direito, vou utilizar, que é um operador linear, então o 3 pode ficar em evidência. Né? O 3, no princípio, o 3 estava dentro desta chave, mas por causa de operador d2 mais 1 ser um operador linear, esse 3 pode ficar aqui na frente, e com isso aqui dá 0.
precisamente o operador buscado, P2 mais 1, tinha que ser um operador que possuísse essa graça, que aniquilasse o lado direito. E com isso, nossa EDO original, que é não homogênea, é transformada numa nova EDO, que é homogênea. Esse é o objetivo deste procedimento. Né? Transformar a EDO inicial, que é não homogênea, numa que seja homogênea. Quando a gente consegue fazer isso, aí a gente consegue adivinhar a cara que tem que ter, o formato que tem que ter uma solução particular. E aí vão aparecer os coeficientes que temos que encontrar. Então, vejamos, prossigamos. Esta EDO agora, então, ficou homogênea e de coeficientes constantes. Tudo bem que aqui tem números imaginários, mas a gente já está preparado para esse caso. A gente sabe, né, que quando a gente tem que as raízes são imaginárias puras, né, tem um cosseno e um seno, ou seja, uma solução vai ser C1 cosseno, C2 seno, né? Mas pelo fato das raízes estarem repetidas, vai ter também um C3x cosseno mais C4x seno. Então, precisamente esta EDO que ficou aqui homogênea ficou de ordem 4. A EDO original era de segunda ordem. Então, a seguinte etapa é reconhecer, identificar no que está escrito aqui, qual parcela corresponde à solução da EDO homogênea associada a esta que está aqui em cima, né? Como se tivéssemos um zero aqui. Né? E a gente sabe, né? Quando tiver um zero aqui, a EDO que fica é aquela que possui por solução um seno e um cosseno, esta parte daqui. Então, esta parte daqui seria o YH, a solução da homogênea associada a essa. E, portanto, o que está sobrando é a nossa solução particular. E esta foi a forma como a gente está adivinhando o formato que tem uma solução particular, né? YP de x possui o seguinte formato: C3x cosseno de x mais C4x seno de x. Bom, então, este é mais um exemplo, assim como aconteceu no exemplo que finalizei da letra D, este da letra E, também um exemplo em que a solução particular possui mais de um coeficiente a ser determinado. Não vai ficar tão rápido chegando na resposta, mas é deste jeito que a gente procede com este método, dos coeficientes a determinar. Muito bem. Então, o que a gente precisa fazer agora é substituir na EDO, esta que está aqui, que é a EDO do exercício. Então, temos YP, a gente vai precisar a segunda derivada de YP. Temos que passar, sem dúvida, pelo cálculo da primeira derivada. Vejamos aqui. Então, essa parte fica um pouco mais chata, porque a gente tem que aplicar a derivada de um produto, mas tem que fazer tudo isso certinho, guardando todos os termos e os sinais. Então, aqui vai ter um C3, e aqui vai a derivada de um produto. Derivada da primeira função, dá 1 vezes a segunda cosseno, mas a primeira função, x, multiplica a derivada da segunda menos seno. Essa foi a derivada de x cosseno de x, dentro dessa chave. Depois, C4, abro chave, derivada do primeiro termo, que é x, isso dá 1, vezes a segunda função, seno. Mais o primeiro termo, x, vezes a derivada do segundo, cosseno. Então aqui a gente tem a expressão da primeira derivada. Não sei se dá para arrumar alguma coisa. Olha, agrupar termos não dá, né? O que eu vou fazer sim é
colocar em primeiro lugar os termos que não estão multiplicados por x. Este cosseno e este seno, né? Então tem um C3 cosseno mais um C4 seno. Depois não para por aí, né? Depois vem esses outros dois termos que estão multiplicados por x. Então vai ter um mais, vou continuar aqui, C3x seno de x, tem um sinal menos aqui, menos, e o C4 x cosseno de x. Fica um pouco mais chato, mas tem que fazer tudo direitinho, com os sinais, né? Se eu copiar um sinal, vou obter o coeficiente errado, vou chegar numa solução particular errada. Muito bem, nos está faltando derivar mais uma vez para poder obter a segunda derivada. Então, derivando mais uma vez. Do lado direito aqui vem a derivada do primeiro termo vai dar menos C3 seno mais C4 cosseno. E agora, o segundo termo, menos C3, e aqui vem a derivada de x seno x. Então, de novo, seria a derivagem produto. Tá? Só que essa continha, né, da derivada de x seno x foi feita aqui, ó, quando derivei o que está multiplicando C4. É precisamente a função x seno x. O que está escrito aqui, onde eu utilizei a regra da derivagem produto. Então vou copiar aqui. Então seria seno de x mais x cosseno de x. E depois aqui vem mais C4. E aqui vem a derivada desse outro termo, x cosseno de x. E a derivada desse termo apareceu nesta primeira chave aqui. Era o termo que estava multiplicando C3. Então vou copiar aqui. Cosseno de x menos x seno de x. Foi isso. E desta vez sim, há termos que se podem agrupar, né? Aqui tem, por exemplo, seno de x sozinho, aqui tem seno de x sozinho. Aqui também tem um cosseno de x que está sozinho, e aqui também tem esse cosseno de x que está sozinho. Então, vamos lá. A segunda derivada vem dada por menos 2c3 seno de x, aqueles que estão sublinhados em vermelho, depois mais 2c4 cosseno de x. E ainda tem este termo com x cosseno e com x seno. Vejamos, aqui vai dar menos c3x cosseno menos c4x seno. Então, essa seria a expressão da segunda derivada. Então, é bom dar uma confirmada que eu não tenha cometido nenhum erro de sinal, porque uma bobeira de sinal ou de um fator vai fazer com que encontre erradamente o C3 e o C4. Deixa eu dar uma confirmada aqui nas minhas notas. Tá, não tenho exatamente esse cálculo, mas eu acredito que esteja indo bem. Bom, agora sim, temos a expressão de yp e da segunda derivada de yp que vão ser substituídas aqui. Então, vou apagar aqui em cima, tá? O y' não vou precisar dele, neste caso, entendeu? Não aparece a primeira derivada.
Então, substituindo na ideal, dois pontos. Então, o primeiro termo é aquele com a segunda derivada. É tudo que está escrito aqui. Então, vou colocar tudo isso dentro de um grande colchete. Não, uma chave grande. Tudo isso, né? Menos 2c3 seno de x mais 2c4 cosseno de x menos c3x cosseno de x menos c4x seno de x esse é o primeiro termo correspondente à segunda derivada, mais a própria solução particular, que aqui está aqui, mais, abro chave, c3x cosseno de x, mais c4x seno de x. E tudo isso, de acordo à ideal, está igualado a 3 cosseno de x. Então, vamos apagar aqui. Só vou confirmar aqui minhas notas para ver se chegamos no sistema certo. É isso aí. Tá, vou apagar sim. Percebam que acontece um cancelamento legal aqui. Né? Esse x cosseno de x que está multiplicado por c3 com um sinal mais, aparece aqui mais com um sinal menos. Né? Esse termo cancela. E também esse outro termo, x seno de x, multiplicado por c4, com um sinal mais na frente, está repetido aqui, mas com um sinal menos. Então, tem um cancelamento legal, então ficou uma coisa bastante simples, depois destas contas. Ficou menos, vou colocar primeiro esse aqui, 2c4 cosseno de x, né, mais, tá, vou colocar assim com a chave, mais menos 2c3 seno de x, igual, e do lado direito tem 3 cosseno de x, e vou colocar mais 0 vezes seno de x. O mesmo argumento que utilizei no exemplo anterior. Né? As funções seno e cosseno são linearmente independentes. Então aqui temos uma igualdade entre duas combinações lineares das funções seno e cosseno. Né? Se elas de fato forem linearmente independentes, isso implica que o coeficiente de cosseno na primeira deve ser igual ao coeficiente de cosseno na segunda, e o coeficiente de seno na primeira deve ser igual ao coeficiente de seno na segunda. Então daqui vem que logo, então 2c4 é igual a 3 e menos 2c3 é igual a 0. Esse é o sistema que obedecem nossos coeficientes a determinar. Claramente, né, a solução desta vez é direta, C3 vale 0 e o C4 vale 3 meios. Né? Então, com isso, a gente tem que substituir na solução particular que eu apaguei. Né? Nossa solução particular era um C3 multiplicando x cosseno, né? E um C4 multiplicando x seno. Era isso, né? Então, portanto, isso implica que, lembra, na solução particular eu tinha apagado, né? Mas tínhamos C3 multiplicando x cosseno de x, ou seja, esse termo vai ser 0, mais C4 multiplicando x seno de x. E esta seria uma solução particular para esta ideal daqui. Muito bem, então. E para finalizar, último exemplo, esse daqui.
Então, reescrevo a EDO de forma fatorada, e esse operador diferencial de segunda ordem que está aí, né, é exatamente o quadrado de um binômio. É d menos 2 ao quadrado, né, aplicado em y, igual a 2 vezes a exponencial de 2x. Eu reescrevi a EDO tendo fatorado esse operador diferencial, né? E agora, neste caso, temos de novo uma função exponencial que a gente sabe facilmente como aniquilar ela com um operador diferencial de coeficientes constantes. Já vimos isso aqui nesse outro, né? É o operador d-2. d-2 vai aniquilar isso. Então, também a gente não se preocupa que tenha algum fator numérico aqui na frente. Então, mas veja a coincidência, o operador que eu estou precisando aplicar nesta função, que é d-2, já é o operador que está aqui presente no início. E aqui já está repetido, aqui aparece d-2 ao quadrado. Então vai ficar d-2 ao cubo. Y, né? E aqui eu sei que esse 2, que é uma constante, pode ficar em evidência, d-2 aplicado em exponencial de 2x, e isso vai dar zero. Então, beleza, a gente transformou a nossa EDO original numa nova EDO que é homogênea. E que é de coeficientes constantes, linear, homogênea de coeficientes constantes. Por simples inspeção, a gente sabe escrever a solução dela. Y de x vai ser um C1 exponencial de 2x, e é o caso em que a raiz está repetida, né? 3 vezes, né? Então, o que mais vem aqui? Vem um C1x exponencial de 2x, perdão, um outro coeficiente, e depois de 3x ao quadrado exponencial de 2x. Essa seria a solução desta segunda EDO que é homogênea. Depois, partimos para reconhecer aqui qual parcela do que está escrito aqui corresponde à solução da EDO homogênea associada a esta que está aqui em cima, quando tem um zero aqui, né? Qual dela é a solução de d-2 ao quadrado operando em y igual a zero? Bom, aí a gente sabe que é somente estas primeiras duas. Somente estas primeiras duas, esta é a solução geral da EDO homogênea aqui, né? Então, este é o YH. E, portanto, aqui a gente adivinhou o formato de uma solução particular, que é essa primeira parte deste método. P de x igual C3x ao quadrado exponencial de 2x. Ótimo! Também são boas notícias que a gente só tenha um coeficiente para ser determinado, né? Mas vejam, este é um exemplo de é só um coeficiente a ser determinado, mas também os cálculos para determinar ele, que vão ser substituir essa solução particular aqui, também não vão ficar imediatos. Por quê? Porque no formato da nossa solução particular aparece um produto de funções, x quadrado com exponencial de 2x, e para calcular a derivada e a segunda derivada, vamos ter que estar derivando aqui, utilizando a regra derivada de um produto. Essa vai ser a parte que vai esticar, né? Mas vamos lá. Quanto seria aqui a primeira derivada? Seria C3, evidência, aqui. Derivada da primeira função, 2x vezes a segunda. Mais a primeira, x ao quadrado vezes a derivada da segunda, 2 exponencial de 2x. Então podemos escrever isso, dar uma arrumadinha nisso aqui, né? Podemos escrever que a derivada de yp, né? Por exemplo, podemos colocar um fator 2 em evidência e exponencial também. Então vou colocar assim, 2c3
aqui vamos ter x mais x ao quadrado vezes a exponencial de x. Né? Deixei escrita nesse formato. O 2 está em evidência, x ao quadrado. Ok, aqui está pronto para tomarmos mais uma vez a derivada. Não vou apagar aí porque essa é a DO onde a gente vai substituir, né? Muito bem, então, se derivarmos mais uma vez, então, aparece a segunda derivada da solução particular. Então, em evidência, o fator 2 e 3, abro um colchete. A regra é a derivada de um produto de funções é a derivada da primeira função, né? A derivada de x mais x ao quadrado é 1 mais 2x, vezes a segunda função exponencial de 2x, mais a primeira função x mais x ao quadrado, vezes a derivada de exponencial de 2x, 2 exponencial de 2x. Né? E aí, encerro o colchete. Então, claro, a gente vê que tem a exponencial de 2x, exponencial de 2x, que se pode colocar em evidência. Então, vou começar por aí. E depois vejo se tem mais alguma outra arrumação que a gente possa fazer. Então, por enquanto, vai ficando este primeiro termo 1 mais 2x, que está aí nessa chave. E depois tem este segundo termo, que é um fator 2. X mais x ao quadrado. Tudo isso multiplicando a exponencial de 2x. Aqui dá para fazer alguma arrumação no sentido de que, por exemplo, o primeiro termo vai ser 1. Depois aqui tem 2x, aqui tem 2x. Isso vai dar 4x. E o último termo, 2x quadrado. Então essa seria a nossa expressão. Né? YP, duas linhas. Então seria 2C3, 1 mais 4x mais 2x ao quadrado exponencial de 2x. Ok. Então essa foi a parte que a gente teve que se entender, mas tem que fazer isso com cuidado, né? Aplicar a regra do produto direitinho, arrumar bem, agrupar bem os termos. Muito bem. Então agora sim, né? A gente tem a solução particular, a primeira derivada e aqui a segunda derivada. E para substituir aqui, ou melhor, aqui onde já está aberto o operador. Tá? Então, substituindo, em esta seria, né? Seria a segunda derivada de yp menos 4 vezes a primeira derivada de yp mais 4 vezes yp, né? Igual 2 vezes exponencial de 2x, né? Ali que a gente tem que substituir essas expressões yp, yp, duas linhas. Então, tem que substituir aí. Tá? A gente já está vendo aqui que todos vão conter exponencial de 2x, né? Mas em princípio tem termo com x quadrado, com x e outros sem termo. Né? Então tem que fazer esse cálculo. Tá? Eu vou deixar para vocês proposta essa parte. Tá? Eu vou indicar aqui quanto que está. E que não é tão óbvio, eu gostaria que vocês façam. O que tem que fazer? Repito, substituir essas expressões da segunda derivada, da primeira derivada, da solução particular, notar que aqui tem alguns fatores, 4 com o sinal menos aqui 4 com o sinal mais aqui, levar tudo isso em conta, porque vão acontecer uns cancelamentos bacanas.
Tá? O que vai se obter, né? Mesmo que vocês não acreditem, vou colocar aqui as reticências, mas façam vocês essa conta. Tá? Não é difícil, mas deve ser feito de forma arrumada. Né? O que vai aparecer aí, depois, vai aparecer simplesmente que aqui vai sobreviver C3 a exponencial de 2x. Só isso. Estou deixando proposto esses cálculos, ou seja, aqueles termos que continham x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, x ao quadrado vão sumir. E também vão sumir os termos que tem x aqui, este outro com x ali. Vão ter os cancelamentos, graças a esses fatores, menos 4, mais 4, é tudo certinho. E vai sobreviver somente aquele termo que contém C3, aqui, sozinho. Né? E deixa eu ver se é 2C3 ou se é C3. C3. Não, é só C3. Tá? É só C3. Né? Então, se chega nesta igualdade, tá? Faça-me essa conta. Não é difícil, mas é saudável fazer esses cálculos. Né? Então, com isso, né, a gente vê então que o coeficiente C3 a determinar vale 2, né? C3 igual a 2. E, portanto, na nossa solução particular, aqui vai isso. Essa seria a nossa... Não, perdão, aqui então, perdão, aqui ficava 2C3, tá? Porque o C3 só vale 1. Tá? Então, eu quis pular as etapas e acabei copiando errado das minhas notas, mas aqui vai ter um 2C3, tá? Então, quando eu comparo 2C3 com 2, vem que o coeficiente C3 vale 1. E aqui vai somente isso. Esta é a solução particular, a equação diferencial. Ok? Então, pessoal, agora sim eu vou dar o quadro resumo. Né? Eu falei para vocês, mostrei 6 exemplos aqui como funciona o método, mas eu adverti você que este método não funciona sempre. Então, vamos lá. Neste quadro resumo, menciono isso. Então, coloquemos assim, observação final. O método dos coeficientes a determinar é aplicável para a determinação de uma solução particular da EDO, vou escrever assim a EDO, um operador diferencial aqui, operando em y de x, igual a uma função h de x, tá? E vai servir só nos casos em que for na reta real, né? Tudo bem que você pode restringir, mas em que pode ser resolvido na reta real. E agora me pronuncio sobre este operador diferencial que está aqui e sobre essa função h de x. Se dois pontos. Primeiro, ele for um operador diferencial de coeficientes constantes.
isso é chave. Esses 6 exemplos que eu resolvi para vocês, né, utilizando o método dos coeficientes a determinar, em todos eles, né, o operador diferencial que estava sendo aplicado na incógnita y de x era um operador diferencial de coeficientes constantes. Não foi por acaso, esse é um requisito. Né? Se o operador diferencial L possui coeficientes variáveis, não é aplicado este método. Né? E outro requisito também é que a função h que está do lado direito não pode ser qualquer uma. Não, tá? Nesses casos que eu coloquei aqui, funcionou em todos. Né? Vou mencionar aqui. A função h de x deve ser uma das seguintes possibilidades. Dois pontos. Então, uma delas é que seja alguma exponencial de Rx, né, como a gente tinha com exponencial de x, com exponencial de 2x, por aí tinha x exponencial de x, né, então aqui pode ter algum polinômio multiplicando uma exponencial de Rx, né, onde p de x é um polinômio. Para esse tipo de situação funciona, além dos coeficientes do operador diferencial eles serem constantes. Esse é um caso. Outro caso também pode ser com seno e cosseno, né, que a gente viu lá no penúltimo caso, que aparecia um seno e um cosseno. Então, também pode ser um caso em que aqui a gente tenha uma exponencial, vou colocar outro qx vezes um seno de... Coloquemos assim melhor no formato que a gente conhece, né? Exponencial de alfa x seno de beta x, né? E também exponencial de alfa x cosseno de beta x. Nesses casos também. E mais ainda, na generalização destes casos, posso ter aqui um polinômio q de x e aqui um polinômio t de x. Né? Então, esses são os casos, tá? Então, nessas expressões daqui, P, Q e T são polinômios de x. Então, se os coeficientes do operador diferencial D forem constantes e, além disso, a função h de x cair numa destas 3 possibilidades, então o método é aplicável. Então, vou ser mais explícito ainda. Vou pegar um exemplo que a gente tenha resolvido com variação de parâmetros lá atrás. Deixa eu buscar aqui. Este aqui. Por exemplo, integral que está aqui, segunda derivada de y de x2 mais tangente de x vezes de y de x mais, não, aqui vem um menos 6 cotangente ao quadrado de x vezes y. Isso apareceu numa LO, né, que a gente considerou. E vou colocar aqui do lado direito, por exemplo, exponencial de 2x, tá? Então, onde aqui x deve se encontrar no intervalo 0π sobre 2. Tá? Então, se a gente só olhar para o lado direito, onde está a exponencial de 2x, a gente sabe como aniquilar essa função com o operador d-2. Né? Aí a gente aniquila. O detalhe é que esta parte da DO é de coeficientes variáveis. E mesmo, olha, mesmo que a gente conheça as soluções, que naquele exemplo de variação de parâmetros eram dadas em bandeja, tá? Eram fornecidas y1 de x
né, era fornecido, era seno cubo de x. E o y2 de x era 1 dividido por seno ao quadrado de x. Tá? E essa é a parte difícil de encontrar soluções da ideia homogênea. Mesmo que seja dado para a gente, olha, este y1 e este y2 são soluções da ideia homogênea, que se pode confirmar. Então, busque uma solução particular. Mesmo que a gente conheça isto e que o lado direito saibamos como aniquilar, não vai servir o método de variação de parâmetros. Você pode aplicar um operador que aniquila, mas você tem que trabalhar muitíssimo mais. Não vai ser simplesmente o método de variação, o método dos coeficientes a determinar, que a gente viu aqui, que vai nos levar à solução do problema. É um trabalho muito mais elaborado. Então, esse problema é para ser resolvido com variação de parâmetros mesmo, esse daqui. E outro problema, suponhamos que o coeficiente seja que a EDO possua coeficientes constantes. Tá? Por exemplo, aqui mais, sei lá, 5 de y de x mais 6y. Suponhamos que de fato o operador diferencial que está sendo aplicado na função y possua coeficientes constantes, mas que a função que está do lado direito não se encaixe numa dessas possibilidades. Por exemplo, 1 dividido por 1 mais x ao quadrado, por dar um exemplo. Né? E aqui uma equação, né? Essa função é contínua na reta real, que a gente pode estar interessado em resolver ela na reta real. Né? Esse problema também não dá para ser resolvido pelo método dos coeficientes a determinar. Neste caso, por quê? Porque a gente não vai encontrar um operador diferencial de coeficientes constantes que aniquile esta função. Né? Esta função não se encaixa nesses casos. Estes casos que estão aqui são os que se pode aniquilar essa função utilizando um operador diferencial de coeficientes constantes. Então, aqui também não se pode aplicar o método dos coeficientes a determinar. Nestes dois casos, a forma de resolver o exercício para encontrar uma solução particular é o método de variação de parâmetros. Ok? Então, no que resta desta aula, a gente vai iniciar um novo capítulo e último capítulo da disciplina, que é Sistema de Ideais Lineares.